Vamos a um trecho do discurso do Boulos, que disse que não ia fazer discurso de perdedor, mas ele, o Guilherme Boulos, foi o candidato derrotado nas eleições do segundo turno, que aconteceu no último domingo lá em São Paulo. Abaixa o celular! Abaixa o celular na frente! Das mentiras e dos ataques que definiram essa eleição. Eu não vou falar aqui do crime eleitoral cometido pelo governador de São Paulo. Hoje, disso a justiça cuide. Eu não vou fazer aqui um discurso de perdedor. Porque a gente perdeu uma eleição. Mas nessa campanha, a gente recuperou a dignidade da esquerda brasileira. A gente mostrou que é possível fazer política de outro jeito, olho no olho, debatendo com o povo de peito aberto, nas praças, nas ruas. Foi só um trechinho aí, né, da fala do Boulos, depois do resultado nas urnas e da derrota que já era esperada, né? O Boulos perdeu para ele mesmo, Pedro. Eu estava ouvindo a análise de um filósofo, de um analista político, dizendo que o Boulos perdeu para ele mesmo porque deixou de ser original. Deixou de ser original. E assim, outro ponto que eu fiquei sem entender, sabe? Aquela live entre ele e o Pablo Marçal. O quão, pelo menos na minha humilde avaliação, o quão aquilo foi negativo para o Boulos? Eu também sinto a mesma coisa, né? Eu sinto que foi tão como se tivesse um ato de desespero. Eu também, exatamente. Sabe? E inclusive, essa diferença de votos que teve entre o Nunes e o Boulos, né, de 1 milhão e não sei quantos mil votos, mas é uma diferença que, inclusive, por pouco não colocou o Marçal no segundo turno, né? Ou seja, Boulos sairia da jogada. Por muito pouco não colocou o Marçal no segundo turno. Eu não sei, olha, eu não sou aqui o tipo de pessoa que diz que você tem que morrer de um lado só, tem que ser, ou seja, a gente só morre num canto só, a gente não pesquisa. Não, não é isso que eu estou dizendo. Se for preciso fazer alianças, dependendo do fim que essas alianças vão trazer de benéfico para o governo, claro que eu sou a favor. Porém, dado todo o histórico dos debates, onde o Marçal fez questão de chamar o Boulos de cheirador de pó, ele falou isso tranquilamente, fez um laudo falso para mostrar que Boulos era usuário de cocaína, e a gente sabe que isso era mentira. Né, que o Boulos se sentiu na obrigação, que eu achei que nem precisava disso, mas ele se sentiu na obrigação de fazer um exame toxicológico, para provar que ele não tinha dependência química. Eu acho que não tinha necessidade de fazer isso, mas ele fez. E ainda convocou o Marçal para fazer o mesmo. Quando o Marçal xingava ele de todos os tipos de coisa, quando o Boulos dizia que tinha 2 filhas e que as suas filhas via aquelas coisas nos debates e ficava chorando porque via o quanto o pai estava sendo atacado, as pessoas, aqui, por incrível que pareça, aqui na cidade, eu conversando com pessoas em estabelecimentos, não vou dizer o nome para não porque não interessa. Não interessa, é questão de ética também,
Mas no estabelecimento as pessoas ouviam o Marçal falando aquilo e dizia: o pior que o que ele está dizendo é verdade. Verdade o quê? Que o Boulos é cheirador? Pelo amor de Deus. E tipo assim, Boulos, no último minuto, achou que abraçar o diabo seria melhor do que perder a campanha. Eu acho que foi de muito mau tom. Eu acho que foi de muito mau tom. Ele passou um recado negativíssimo para a população. De fraqueza, de não defesa da sua própria do seu posição. Eu, da sua posição. Da sua própria posição. Sem contar que, eu estou atrelando a isso, aos nossos comentários no decorrer desta semana, quando eu disse que a esquerda vem se perdendo no seu discurso. Assim como a extrema-direita também Exato. vem se perdendo. A esquerda vem perdendo as suas bases. Não vem conversando com suas bases, não vem... É tipo assim, fidelizar. Não está fidelizando. Eu acho, Pedro, que a população, o eleitor, ele está dando um recado bem lógico, né? Tanto para a esquerda quanto para a extrema-direita. Nós não queremos os extremos. O bolsonarismo está no final. Quando eu digo o bolsonarismo está no final, não estou dizendo que a direita está no final, não. Estou dizendo que o bolsonarismo. Lembra que eu já comentava com você algum tempo atrás que a direita e Bolsonaro não são a mesma coisa? Sim, com certeza. Apesar de ele ter... Tomou para si, né? Apesar dele ter tomado para si. Tomou para si. Só que quem acompanha política, no mínimo possível, sabe muito bem que há 10 anos atrás, a direita vigente era o PSDB, né? O PSDB era o partido que tinha a alcunha da direita brasileira, né? Conseguia ter facilmente isso. Mas, com o passar do tempo, o PSDB está praticamente morto. É um partido morto. A gente não vê candidaturas próprias. Para não dizer que a gente vive aqui em Araçagi. Exato. E aí não tem nada a ver com partido, tem a ver com a competência, articulação política. A competência da gestora. A forma administrativa, como a prefeita geriu esses últimos Exato. 4 anos lá no município. Exatamente. E aí é quebrou um tabu lá. E é até engraçado, né? Conseguiu ser a primeira prefeita que se reelege no município de Araçagi. E ela é do PSDB. E é até irônico que o PSDB, mesmo sendo um partido de direita, a prefeita vigente, ela tem uma política de esquerda, porque é uma política mais humanitária, uma política mais vendo os trabalhadores, aumento salarial, né, muito acima das tabelas, né, mantendo a sua cidade, construção de creches, educação, infraestrutura, sabe? Coisa que ação social, é coisa que me perdoe, mas eu não vejo a direita fazendo isso no Brasil há muito tempo. E aqui a gente viu um exemplo muito claro, e não por ser de direita, mas sim por ser uma mulher que teve um histórico muito diferenciado. Você sabe bem que o Boulos hoje ele não é mais de esquerda, né? Ele está mais para centro-esquerda no máximo. Não está mais... O Boulos de esquerda, antigamente... O Boulos está precisando se encontrar, Pedro, na verdade. O Boulos é porque é o seguinte, você viu que o Lula, para poder... Assim como o Lula soube que para poder ganhar precisava ter um aceno da direita, ele colocou o Alckmin como seu vice, né? O Alckmin saiu do PSDB, filiou-se ao PSB, um partido de centro-esquerda, para poder mostrar ao mercado que Lula não era radical, né? Foi esse aceno que Lula fez para o mercado, colocando o Alckmin como vice. Do mesmo jeito foi Boulos, colocou Marta Suplicy como sua vice. É exatamente para mostrar para os outros setores populacionais, classe média, mais precisamente falando, de que ele não é tão radical quanto acham que ele é. Ou seja, tentaram a mesma estratégia de Lula, só que Boulos não é Lula. Tem essa diferença. A articulação política de Lula é infinitamente maior que a de Boulos. Boulos está começando agora. Boulos pode ter alguma herança de Lula, da sua forma de fazer política, mas nunca vai ser igual.